Shalom, shalom, queridos. Eu sou o apóstolo Eli Idaúza e essa é a escola Merkabah. Nós iremos falar hoje sobre um tema que eu tenho certeza que é do interesse de muita gente, seja ele cristão ou não cristão. Nós iremos falar sobre Unclean in the Spirits. Unclean in the Spirits. Espíritos imundos. Talvez em algum momento você já ouviu falar sobre espíritos imundos. Em algum momento você já ouviu falar sobre demônios, sobre bruxas, sobre assombrações. Bom, mas não se trata sobre assombração ou bruxas aqui, mas sim sobre um espírito minucioso que age de forma silenciosa e quando ele obtém espaço sobre a vida do hospedeiro, as reações em cadeia que ele gera são muito diversas, são muito padronizadas, mas também são diversas. Eu peço que você, nesse momento, me acompanhe na leitura de um texto. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Bom, você já deve ter lido esse texto, ou já ouviu alguma ministração falando sobre. Pois eu quero trazer aqui uma parte profunda sobre esse texto. Quando a Bíblia fala sobre o espírito imundo, está falando sobre uma hierarquia. Existe uma hierarquia por trás da atuação desse espírito. Perceba que quando a Bíblia fala sobre o espírito imundo na vida desse homem de Gadara, eu preciso que você entenda que houve algumas brechas que foram abertas em Gadara ainda quando longe ou antes do tempo de Jesus. Ainda antes do tempo de Jesus. Gadara foi uma cidade oprimida. Gadara, ela foi uma cidade que passou por muitas baixas. Ela não conseguiu obter vitória por ninguém. Então, basicamente, quando o Império Romano domina aquela cidade, os homens são oprimidos e alguns se jogam do precipício. Porém, as mulheres são usadas como objetos sexuais. Claramente, você vai entender que quando isso acontece, gera um padrão no reino espiritual, porque a legião romana domina aquele lugar, dando espaço e legalidade a um espírito poderoso, porém silencioso, que é chamado de espírito imundo. O espírito imundo, diferente dos demônios, ou diferente dos principados, eles têm como objetivo apenas manchar a casa. Perceba que Jesus ele fala que quando se expele um demônio, quando se expulsa um espírito, se aquela casa é encontrada vazia, aquele espírito ele vai voltar e ele vai estar trazendo junto com ele 7 espíritos piores. Mas perceba que o padrão para o retorno desse espírito é claramente a casa vazia, uma casa que não foi feita morada nela. Então a Bíblia vai nos mostrar que existe essa possibilidade do espírito sair. E ele também traz consigo 7 espíritos piores. Esses 7 espíritos que são piores são fortalezas, são espíritos que vêm para aprisionar o hospedeiro. Pois esse é o intuito, sujar a casa. O primeiro espírito, que é o espírito imundo, ele vem com o intuito de manchar a casa. Uma casa manchada se torna um ambiente que não é habitado pelo Espírito Santo. Uma casa manchada se torna um lugar que não pode ser habitado pela presença do Espírito Santo. Pois isso é convergente à natureza do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de um templo limpo. O Espírito Santo, ele habita dentro de um templo que é limpo. Pois se o mesmo não se encontra limpo, se torna impossível com que o Espírito Santo habite dentro de um templo, dentro de uma pessoa que esteja suja, pois é necessário com que essa pessoa passe por um processo de libertação. Bom, você já ouviu falar sobre isso? Pois eu quero que você entenda que a atuação do espírito imundo na vida desse homem de Gadara era voltada em padrões. Uma das coisas que entre o povo judeu que era proibido, era uma ordenança de Deus, era que eles não podiam ter contato com aquilo que era morto. Porque o termo que é usado é, se vocês tiverem contato com aquilo que é impuro, vocês acabarão se tornando impuro.
Então perceba que o espírito imundo, ele é especialista em manter pessoas no ambiente em que ele vai se favorecer. Perceba que esse homem, quando ele é lançado dentro desse ambiente, dentro dessas catatumbas, dentro desses cemitérios, ele está tendo contato com aquilo que é morto. Ele está sendo sujo, ele está se tornando impuro. Então o espírito imundo leva esse homem cativo para a sua própria atmosfera, um lugar onde ele é predominante. Então perceba que uma das características do espírito imundo é manchar, é sujar, é trazer impureza. E cada vez que aquela pessoa se torna impuro ou está em ambientes de impureza, ela se torna um alvo fácil para a permanência daquele espírito. Eu já vi casos de pessoas que logo após um processo de libertação, aquela pessoa deu brecha, ou aquela pessoa acabou caindo, foi tentado. E claramente o espírito que estava sobre aquela pessoa retornou. E todo culto a pessoa se manifestava, todo culto o espírito retornava. E era algo incontrolável. Porque apesar de que a pessoa tentava muito se conter ou até mesmo se manter, na presença de Deus ainda tinham coisas que faziam com que aquela pessoa vivesse aquela condição de impureza. Então perceba que aquele homem é levado para os cemitérios, ele é levado para as covas, ele é levado para aquele ambiente de morte. O espírito, ele se apodera, ele começa a ganhar força. O segundo passo é fazer com que aquele homem, ele deturbe a ordem. Perceba que uma das legalidades que é dada também para que esse espírito atue é pessoas iracundas. Pessoas iracundas são de fácil acesso a um espírito imundo. Todo espírito imundo, ele vai se alimentar de uma brecha. Todo espírito imundo, ele vai usar algo que você é fraco, uma fraqueza particular, para poder se alimentar e manter a casa suja. Quando a Bíblia fala que esse espírito imundo, quando ele vem, ele traz 7 piores. Esses 7 espíritos piores, que são demônios piores, eles são conhecidos como tendências. É os vícios, anseios, prostituição, droga. Perceba que toda pessoa que é liberta, mas essa pessoa, ela abre brechas. Essa pessoa, quando ela retorna para o mundo, quando ela retorna para a vida que ela vivia, essa pessoa, ela claramente se torna pior. Ela começa a usar mais drogas do que o natural. Ela começa a viver uma vida lasciva. Ela inicia e ela se torna resistente à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela só não penetra em um lugar quando não há a abertura. Jesus, ele disse: eis que estou à porta e bato, se abrir a porta entrarei, cearei contigo e tu cearás comigo. Ou seja, há uma troca. Então, perceba que isso que estou à porta e bato, se ouvir, então a voz de Deus precisa ser acessada. Para que essa casa possa ser habitada, é necessário que abra-se uma porta. Porque o mundo espiritual se move em legalidade. Então, claramente, tem muitas pessoas que abriram brechas, abriram portas para que espíritos imundos entrassem. O espírito imundo, ele mantém um homem sobre a dependência. Aquele homem se torna impetuoso, ele se torna incontrolável. Porque uma das características de um espírito imundo é isso. Perceba que quando pessoas elas caem manifestadas na igreja, essa pessoa ela não tem controle sobre o corpo. Essa pessoa ela passa por alguns tipos de manifestação, e eu quero citar aqui 4. O primeiro nível é conhecido como possessão social. Aquela pessoa já não tem convívio com as outras pessoas. Ela escolhe se isolar. É uma pessoa negativa. E dentro disso é desenvolvido algumas coisas como já conhecemos como depressão, ansiedade. O próximo nível da possessão é o momento exato em que a pessoa agora começa a se mutilar. Ela começa a acreditar que não merece o amor de Deus. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me aceita. Então perceba que do primeiro nível para o segundo, o espírito começa a se fortalecer. Porque o espírito ele precisa de legalidade para se fortalecer. Então você vai perceber uma coisa.
que quando o espírito imundo ele começa a se fortalecer, sendo na possessão social, que você não tem mais convívio com as pessoas, que você se torna um baderneiro, que você agora precisa de drogas para poder viver, para poder pensar, para poder respirar. O segundo nível é uma possessão em que a pessoa começa a se automutilar. A Bíblia fala no mesmo livro de Marcos que esse homem começa a se mutilar. Porém, essa mutilação já está no nível avançado, não é no nível inicial. A terceira possessão é quando você começa a ouvir vozes. Tem muita gente que ouve vozes. Se mate, Deus não te ama. São vozes blasfêmicas que fazem com que você desrespeite a Deus. Que fazem com que você acredite que Deus não merece, ou que Deus perdeu por não te aceitar, ou porque Deus é mau. Essa voz começa a implantar sobre o seu espírito coisas, comandos que fazem com que você se afaste de Deus e faz com que Deus, consequentemente, se afaste de você. Mas o quarto nível é o pior, é chamado de integração. É quando o espírito se apodera da mente do corpo. O hospedeiro ele fica trancado dentro das suas próprias emoções. O hospedeiro ele perde o controle. O hospedeiro ele perde o comando dos seus corpos. O hospedeiro ele perde o comando do seu corpo. Perceba que em algumas religiões de matrizes africanas é bem comum com que a entidade governe o corpo do hospedeiro. Esse mesmo perde o controle. Ele não lembra o que aconteceu. Isso também vale para pessoas que ingerem álcool. O álcool do latim significa espírito. Então perceba que quando a pessoa ela inicia esse período, esse momento em que está ingerindo muito álcool, essa pessoa ela perde os seus sentidos. Essa pessoa tem uma coragem, uma força absurda. Essa pessoa tem coragem de falar coisas que ela não falaria se ela tivesse lúcida. Então perceba que a atuação desse espírito faz com que pessoas ajam e se comportem de forma que elas não se comportariam em sua sã consciência. Então essas pessoas acabam perdendo o controle do seu corpo, o controle da sua mente. Pensamentos de blasfêmia começam a vir de força total, porque o hospedeiro já não tem mais controle sobre o corpo. Então o espírito imundo ele vem para poder trazer a mancha, a mácula sobre partes específicas da vida dessa pessoa. Essa pessoa ela já não sente mais anseio, não toma banho. Essa pessoa se torna inimigo da limpeza. Essa pessoa quer viver trancada no quarto. Ela já não sente mais prazer pela vida. Ela tenta tirar sua vida por diversas vezes, mas não obtém êxito. Então a atuação do espírito imundo é uma atuação profunda, porque ele começa a envenenar a sua mente. Mas o espírito imundo ainda assim não é o mais forte. O espírito imundo apenas é o mensageiro, ele é o espião, ele apenas traz, ele apenas tem a função de sujar. Uma vez que ele consegue sujar o hospedeiro, uma vez que ele consegue macular essa pessoa agora está sobre o comando deles. Então, se esse espírito ele é expelido em algum momento, você vai perceber que se a pessoa não se torna crente, cristão verdadeiro, se ela não se rende a Deus, essa pessoa ela abre outra brecha, porque aquele espírito saiu, mas quando ele volta mais forte, porque ele traz fortalezas. Ele traz fortalezas. Ele traz espíritos mais fortes do que ele. Ele traz espíritos que são mais velozes, vorazes, que vão causar dano sobre o hospedeiro, trazendo traumas, medos, impulsividade e muitas das vezes doenças psicossomáticas. Muitas igrejas não têm a capacitação necessária para detectar esses espíritos. Perceba que demônio está dentro de uma classe diferente. Então tem espíritos imundos, demônios, principados, potestades, tronos, soberanias,
e assim sucessivamente. Então, enquanto aquele espírito imundo, ele traz a impureza, ele mantém o homem impuro em sepulcros, em lugares áridos, fazendo com que esse homem se torne um homem que não tenha convívio na sociedade. Talvez você lembrou de alguma coisa quando eu falei sobre não ter convívio na sociedade. Ele se torna um baderneiro, ele se torna um inimigo da paz. Então, claramente, querido, aquele homem que está possesso, ele se torna irredutível. Já tentaram de diversas formas, já tentaram de diversas maneiras expelir aquele espírito imundo. Mas todas as tentativas foram inúteis, porque não se combate o que é espiritual de forma carnal. Jesus não precisou fazer muita coisa. Mas Jesus, ele navega dentro daquele barco sobre uma grande opressão, tem um grande peso, pois o corpo dele é comprimido, o corpo dele fica cansado. Talvez em algum momento que você está no culto e você sente sono, você abre a boca, não é porque o sermão é ruim, mas é porque tem um ataque espiritual acontecendo ali. Você está sendo vítima de um ataque espiritual. O espírito imundo está te atacando. Porque ele vai atacar você até achar uma brecha. Essa impureza pode vir através da pornografia. Essa impureza pode vir através do adultério, através do cigarro, do álcool, do lachon, a rara, a língua maldita. Então esse espírito imundo, ele vai procurar alguma brecha. Ele vai se alimentar daquilo, ele vai fazer com que você se sinta o máximo, mas depois ele tira toda a sua força. Então aquele homem se torna um inimigo público. As pessoas tentam controlar, tentam reverter aquela situação, mas Jesus, ele já vinha dentro daquele barco. Primeira coisa, Jesus, ele enfrenta alguns inimigos que estavam impedindo, porque o reino espiritual trabalha em conjunto. Enquanto pastor, bispo, apóstolo e profetas brigam entre si por causa de posição, os espíritos, os demônios e os principados, eles trabalham em conjunto para que venha favorecer o inferno. Então Jesus, ele combate primeiro o espírito do ar, que é o principado do ar. Toda vez que a Bíblia fala sobre o principado do ar, está falando sobre demônio. Então o principado do ar, porque o vento era forte. Então uma primeira batalha ali que Jesus enfrenta é uma batalha no campo do vento. Ele estava lutando com o principado. Segundo foi principado das águas. Nas crenças antigas, o principado do ar era chamado de rainha dos céus. Porém, nas crenças atuais, o principado das águas é chamado de Iemanjá. Você vai perceber que em lugares que são feitas muitas oferendas, você vai perceber que existe uma movimentação espiritual absurda. As águas são revoltas. É bem comum de pessoas perderem a vida, porque são lugares que são demarcados como território de despachos, de oferendas para esses espíritos. Mas uma coisa que você vai perceber aqui é que depois que Jesus acalma os ventos, ele faz com que as águas se aquietem, ele entra em outro território, porque você tanto pode estar combatendo principados que se movem no ar, como você pode estar se movendo contra principados que se movem sobre as águas. Geralmente, isso é uma particularidade de alguns lugares, e eu vou gravar um vídeo sobre principados. Porém, você vai perceber outra particularidade aqui. Quando Jesus ele pisa em terra, ele está trazendo sobre si uma profecia abraâmica. Aonde pisar a planta dos teus pés, eu vos darei por herança, é seu. Então, quando Jesus ele pisa a planta do seu pé em Gadara, existe uma reação em cadeia. Porque Jesus automaticamente se torna o dono daquele lugar. Ele domina o território. Então, por isso que quando ele combate os dois primeiros principados e ele pisa na terra,
Basicamente, ali ele também combate aquele principado, aquele espírito imundo que estava sobre aquele homem. O espírito imundo que está sobre aquele homem reconhece a autoridade de Jesus. Porque Jesus carregava uma atmosfera. E a atmosfera é aquilo que leva e eleva o nível espiritual da pessoa. Tem pessoas que não têm uma atmosfera. Mas o próprio espírito imundo tinha a sua atmosfera. Eram os sepulcros. Perceba que sempre ele estava nos sepulcros. Ele andava em lugares áridos, ele quebrava grilhões, ele se cortava, se feria. Mas o lugar de habitação daquele espírito imundo era onde? Dentro de sepulcros. Então, se você quer combater o espírito imundo, você precisa entender e descobrir aonde é o habitar desse espírito imundo. Pode ser o cigarro, pode ser a maconha, pode ser a cocaína, pode ser o prostíbulo. Você precisa entender qual é o ambiente em que essa legalidade ganha peso. Que às vezes a pessoa só não consegue se libertar, talvez é um jogo de azar. Talvez são coisas que são gatilhos que fazem com que esse espírito imundo ele ganhe mais força. E se esse espírito não for expulso, ele começa a cada vez ganhar força, ganhar peso. E isso vai só comprometendo a saúde do hospedeiro. Bom, isso foi apenas uma aula resumo sobre Unclean in the Spirits, espíritos imundos. Se você quer saber mais sobre esse assunto, comenta aqui no vídeo, curte, comenta e compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que vão ser abençoadas através desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para que você possa estar recebendo todas as atualizações de nossos vídeos, quando a gente postar vídeo. Nosso canal é novo, nós precisamos de um máximo de inscritos, para que a gente possa estar fazendo as aulas ao vivo. Então, se você quer assistir ao vivo as aulas, quer aprender conosco na Escola Merkabah, se inscreve, aperta o sininho, dá aquele dedão no like. E se você quer aprender, se você quer fazer parte da nossa escola profética, que é privada, apenas para os assinantes, você quer aprender mais sobre esses assuntos, sobre essas dimensões, eu convido você a fazer parte da nossa escola. Nós estamos no valor promocional, no valor de R$ 29,99, R$30. Esse é o investimento. Lá você vai ter meu auxílio, eu vou estar te ajudando, você vai estar aprendendo comigo ao vivo, tirando dúvidas, e o melhor de tudo, você vai ter um suporte vitalício comigo. Você vai estar tendo acesso a mim e vai estar aprendendo diretamente comigo. Então essa foi a primeira parte sobre espíritos imundos. Eu vou estar trazendo aqui a parte 2, mas eu quero ver o comentário, eu quero ver a sua interação nesse vídeo. Eu quero que você coloque a sua dúvida, ou se você teve alguma experiência com o espírito imundo em algum momento da sua vida. Shalom, shalom, e Deus te abençoe.